Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos para iniciar a nossa cruzada. Amém. Profecia e milagre na cidade de Maputo. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto aguardamos algumas pessoas se conectarem a nós. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Vamos dar continuidade. Amém. Aleluia. Onde estávamos a partilhar no dia de ontem. Amém. Com o tema a demonstração do poder de Deus. Amém. É o tema da nossa cruzada. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. A demonstração do poder de Deus. De Deus. Para aqueles que não conseguem acompanhar bem o som, peço para avisar sobre o som. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Nos livros de Isaías 25, 5, diz assim. Versículo 5. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpio dos estranhos, ou o impétuo dos estranhos. Como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim um cântico dos tiranos será humilhado. Aleluia. Amém. E Apocalipse 15, 8 diz assim. E o templo encheu-se com fumo da glória de Deus e do seu poder. Amém. Aleluia. Iremos encurtar até esta parte, ou cortar esta parte. E Mateus 17, 2 diz assim. E transfigurou-se diante deles. Aleluia. Amém. Esses são os nossos versículos de meditação. Amém. Louvado seja Deus. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Enquanto isso, vamos colocando os versículos. Amém. Aleluia. Amém. Enquanto vamos orando. Amém. Ore onde estiveres. Amém. E busca a presença de Deus. Para que se manifeste o poder de Deus. Pois hoje é o dia da demonstração do poder de Deus. É a continuação da demonstração do poder de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Estaremos orando. Sandala bandara pira kandere kile shamandara kisita.
Lito la mandiri kilinda la baru shandara seta la mandiri baba. Izuli kandara baba zita didare kulo mandara baba. Zito la kenda la baba zuri kita mandara kesh kula kandara baba. Zatiri kandara basuta. Oya la kenda la basuta rahandiri baba. O sandiri kilandiri baba. Uzandiri kalinda la baseta ramandiri satira kandara baba. O zamandiri baba. Ali kandere baba. O kalikandara baba. O katira ndiri kasandiri baba. Zali katamandiri baba. Zuli kshimindara baba. O kandara baba. O zila mandiri baba. Zo kandara baba. O katari kandali kisita titi. Mandeli karashendara kas. Oh, Yesamandiri Baba. Oh, Yesalamandiri Baba. Oh, Yakalamandiri Baba. Izuli Kandara Baba. Zo titi. Mekondari Kalamandiri Kulusha. Gulamandiri Kilesha Mandara. Izola Kendara Basuta Rindere Kala. Oh, Yesamandiri Balosha. Azita Ramandiri Baba. Zoti Tarindari Kalamandiri. As Loshmindala Kera Tera Mandiri Mazeto Randiri Baba Zoti Randiri Kulomandara Kes Mendoli Katarendere Kulo Bashandiri Kala Uzita Ramandiri Kulo Yezandara Mandi Izuinda la Baba Ozandiri Kulumandara Baba Ezoli Kandiri Baba Zate Tete Oya Mandiri Baba. Oh, Sitara Mandiri Kilisha Mandara Baba. Mandiri Kilitara Mandiri Baba. Oh, yes. Mandiri Kilisha Mandara Kisata Titi. Oh, ya Mandiri Baba. Oh, ya Mandiri Kilisha Mandiri Baba. Oh, Satati Rendara Kilimandara Klosha Mandiri Baba. Zate. Ugandari Kala Mandiri Kilisha Tari Mindara Kala. Uzati Rendari Kirituro Kondare Kele. Mandiri Kilisho Tai Grandiri Baba. O sindari kile shamandara kisota itoi yezola kandara barosha indole kandara ozati dendareke ozamele kandiri baba zoti izola kandiri kile shamandare kile sota ikrandiri baba mandiri krishota ikrendala kile bado sandiri kile izole kandara kile shamandara kisata tiri o ya la mandiri kile shamanduro kusota ikramandiri kulo azili katamandiri kalamandiri baba uzali kandiri kulo shamandiri kulo sibidar kalamandiri kli adiri kandiri kulo bandara basutari kandiri izole kandara basutari indiri kli mandara baba o yesamandiri kandiri kalamasuri oh yesatara mandiri baba o zamila kandiri baba azili kandiri balosha vate kandara baba uzate tere ndari kile mindara baba uzila odire kandiri kulosha mandiri kile satiri odara mandiri kulomandiri o ya mandiri kala Ale katara mandire kile zelo shabadara vazandire kile mandire kile shamandara kisatire kala mandire oya mandire kala mandire kile azili kata tete donda ikere mindole kara basuta tete mandire kile shamandire kala basate tete oya mandi Uzali kandara kile shamandiri kala basuta kandiri kala udari kandare baba uzame labere kundari kile tara ye satira ndiri kabaru kandiri kile shabandara kse pari kandara basuta mandiri kile shavali kandiri kalisa tere ore midali kandere kile banduro kuba sandiri kaba gelo njali karamandiri baba oya ndole kanda mandiri kolo satire kandiri kolo Oh ya mandiri baba, o zandiri kita mandiri klisha mandiri baba, o zali kandara barosha balosha, o sandiri kala mandiri baba, o ya dendiri kata mandiri baba, o zita dada mandiri klisha andara kiseta ramandiri, o ya mandiri baba, uzali kitara mandiri baba, o ya mandiri klisha andara baba, o ya mandiri kulosha tari kandara balosha mandiri. Vate kuloma tire kandire baba zito likandire kuloma njade kunduru kesa undali kesa andala barosha mandara ke taramandire olami sandire karaba ndore kabatire malok se
Ndole kashamandere ko satari milo kram mendale ozamela krenda likrisha mandere baba ola mandere baba zale kandere balo shamandere baba uzila kimandere klo shamandere baba o zandere kata mandere kile o samandere kala mandere klo mandere kara mandere baba o samandere kala mandara baba shitara mandere baba oh yesandere kala mandere baba oh yesandala kevali kandere baba zito ola mandere baba o zale kandara balo shabala shemindale kara mandere ye kulo mandere bala sheta mandere baze kati valandere keba indole kata mandere kle bandoro ko basandere kala amen lekrendele kashe parandere ka udali kandere kala basura kenda la bara shenda kala amen le kara izole kandara balo shamandere kala adele kandere kalisa mandere karaba ro kandara idole kandara bare shandara bisotari ori mandara balo shamandere kala imandele kabaro dere kala basira vale kandere mandele kresha tamiro rasi ndare kala amenda le kati za vale kandere kolo mandara be shandere kolo mandere kala mandere kolo mi damandele kibendere kabaru kandara baba zetorenga na vale kandere kle mandele karashi tare kle mazeli kandara baro shamandere kle tarama zuri kala mazuri labdi zake ndali kile totai karama tere mandele kle ndali kishemi ndali kisata didiji mandele kimi ndola karama ndele kabazuri kala vazandele kle mandele krosha mandele kibe dandele kulo tarakata didi zumendale kremi ndale kire mandele krushandele kusubandara so tai kru medala mandele kuba sati didi gelemi ndole karama nzuri kalama zuri mezali kavalo shindele kribe nora sandele klo mira klo misore kena mandele baba mandele krisho dai krandele klo mezali konda ikri toro mase parandele kala medali kandele kuba baba mandele krisha vele kandara kile sabado rival gezume tarendele kili mandara kili shoba azilikandara belo shamandere kala azilikata titi lo mandere kabalo shandere kile azilikatari ngondari kile bandolo vasa vile kandara balo shibalo mandere kabaro kandere kile tare mitola kandere baba mizali kurofa ndere kale mizali karame dole kashe tarikal idari kala mandere kile bandara ke baso taikra idole kandere balo shaba se tarame ndale kile udila dilek sembale kandere se bandara kile mandele krisha tai kroma sebara kandere klo adere kindali kimi shadai krosin dali kribandara kili bandara basati rekolo vas vazele kandal bishotai krendere kle mandele koromandele kabadon kandere balok tare mitola mandele kle mazili kijamandele karaba chonai krendere kabado shamandele kar izole kandara bero shamendale kribene kandere kaba mazi levato tita kondo bi kandale krishita mizoli kandi belo bande kabazu kandere kala izole kandere kala mandele krashita ikro basame dale kre mela kro fasendele krisho tai kra mitola mazili kandere klo bandara baba izoda tare mitola kama se pare kandere klo mizoda ikrandere klo tai mindole kara mishoda ikra yedole kandere kala sata ikro matare mindale kara izoli kanama ndere ko bashepa tare gozamila ikire indolo ko mandara baba yo talamandire baba manze kalondaika idole kandire baba uya mindare kala mandire baba o ya mandire kulo bashandire kulo mandire klisa dere kulo mandire balo shandire kivazi kandire kulo medale kandire kulo mazile kandire kulo tai kandire kulo bandire kala mandire kulo shata ikra uzali kandire kulo mandire kala mandire klesha badare kulo mezali kandire kulo chai krami tola kandire kulo mezali kandire kulo chai mandire klesha bandare kulo mazile milale kulo masati jiji kula mandire kulo mandare kala uzade de kulo mandire klesha dai krondare uzita tita titola kalaba suta rikala veto kandara balo shamandri kala uzadi kindare kala mandire kulo mizali kandire kulo sati joto menda rikara mandire kulo tate ugandire kilindare kebelo kodo mandara kile shamandara kile izubende likata jiji kandare kala misude krendere baba wo ye salamindole kamindolo kodo mandara baba amindile kata jiji Ozamandiri karamandiri kulo mandara baba. Ozamindali kata mandiri baba.
Uyale kasandili barusha 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 barusha. Vati 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 la kanda baba. Izuli kanda la barusha mandiri baba. Kalamandre Kuluba Sitara Mandre Baba, Ezule Kandara Baba, Ale Mindale Karabaru, Katare Kandala Baru Shandala, oh yes, Salimita Lamandre Baba, Ezdi Kalaputo Katare Kandre Baba, Ye Dali Katamandre, Mandre Karashi Tare Kandre Baba, Ezli Kabalu Kandare Baba, me Dali Kondali Krocho, me Dali Kandale Krochi Mitalamandre Koba Baba, Elombi Papa Papa, Lemitale Kandale Karamajole Kandaba, Tempe the Kandale Ko, Ezoli Kara. Shandale Kababa, Zaikota Tata, Laikenda Lekoro Koshumakele Balak Sendalek, oh Yakalamandre, Rosila Kataki, Tolo Masela Kenda Lekre, Batandele Karashuta, Bezalikanda Lekrocha Metalakandele Kuru, Sadi Kandele, Mandele Kandele Kobaba, Lumitule Kandele Karabatu, Telemitula Kenzalikanda Baba, Matalikata, the Kandala Berukundor Baba, Lumitule Kandele Karabishonda, the Krebedu Zandele Karamandre Kubaba, Tulamida Kanauya Kalandere Kara, Vasili Kandere Kulushamandere Kala, Usamandere Kalamandere, Uzali Kandaraba, Uzandere Karame, Joda Krandere Kulu, Tarandere Kulu Mazadere Kulomandere Baba, Uzandere Karamandere. Oh, yes, Alekanda Barushan de Kala, oh, Zaminda Krendel Kota Titi, Mindo le Karamandere Kulu, Rezalikandere Baba, Dela Mandere Kubash and the Killer, Uzida, Dida, Ulamendel, oh, Yalaman, Ugande Keba Shuba Larekabasuta, Titi, land, Elemetola Mandere Baba, Uzami. Idulekenda le kresh bade kabalu kandre baba oh yesalimende le barosha mandre ba uzali kandre barosha mandre po idali kandre kulo mandala kela mandre kala azile keta mandre kulo mandre kala bashita le kandre kulo yesali kandre kulo mandre kulo bashita le kanda uri kandre kulo bashami dali kara baba leke to mandala kera mandre kulo mandle kara mandre kulo bashita titi mandle kara bano kandre baba ela mataba baba Machele kata falo kwandre mi tole papa elo ke tamandre kana papa elo papa ale kandre ko shenda kana mi tole kabaro papa elo mi tole mi tole kana mandre elo mi tamandre kana ro mi ko papa mi tole ke tete elo mi tole kenda papa elo ke tare ka papa fere kandre kana malo papa ame kama ko ukore kandre ko shamendre kana basota oh yalami dala kremi dala kandere kala ezole kandara mendere kala baru shanda baba azili kandara baba indole karama sotari kanda baru shabanda baba ai kambalu kandara baba oh yesali mere kandala biri shandare kreta abeli kandere klebi dandere baba izole kandare bidesha mendelo kolo mazili kandara kisa pere kandale krushi mindala krabandere balu kandare kendala ko Zabele kandere belosha mandere kala mandere kolo vela kate mizuli kandara baba izuli kandara kilo bero kandara kala basuta re kabalo kandere kabaru shandere ko meza mandere kolo mandere kala mandere baba izuli kandere kolo mandere kale sota ikuru mazi oh ya mandere baba uzamenda la kare mindulu kuro Mezali kandiri kulo shamandiri kala oh ya kala mandiri baba oh ya mandiri baba uzabile kandiri kulo mandiri kala mashota ikara mandiri kulo oh samandiri kala mandiri kulo mandara baba lo shamandiri baba izole kandara baba oh la vale kandiri kulo mandiri kali shada bi kura mandiri baba oh isamandiri kala mandiri kulo shabadiri kala bale kusovali kandiri kulo mandiri baba Ozila ndele karabandere koro mandere ozika ndare kele mindare kele mindolo koro mandere kala oh ya mandere baba mazi ugadere kala mandere kulo mandere baba oh le kandere kulo shamandere kulo masebe de kanda odira gendale kele midola kandere kubasi mandere kabaru kandere kaba shondare kala amele kandere kulo basandere kaba yeme dare rora rere kulo masira de kanda mandere baba oh ya mila krendo kele beshondale kre azili kandere kubasi bale kandere kulo mandara bale shimendala
Mandiri mama kolo se fala kandere kala izole kandere kolo mandiri baba uzali kandere kolo basheta rikonda likribe andolo ko bashata tata izole kandere kolo mandiri kala mandiri baba ma yoya kala mandiri kolo mandiri kala mandiri baba uzaki turukonda likribe ndala baba oh yesandire kala mishoda ikronda likribe ndala kaba. Hallelujah. Amen. Amen. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. O nosso tema é a demonstração do poder de Deus. Amém. Para aqueles que estão a acompanhar a live, reajam. Aleluia. Amém. Como eu disse ontem, quando estávamos a introduzir o tema, por causa das condições, não deu para seguir ou terminar. Amém. Aleluia. Pois precisaríamos de um dia inteiro para terminarmos, amém? Aleluia, amém. E as pessoas nem sempre têm essa vontade de ir até o fim, nem sempre têm essa força. Não só as condições, algumas pessoas não tinham condições tanto financeiras, outros não tinham tanto condições físicas para estarem no local, amém? Aleluia. Concretamente, a irmã Saulina, a irmã Ventina, amém, que tiveram que fazer parar o culto por um momento, porque Deus, ele se importa, amém, aleluia. Uma das coisas, enquanto ele falava dessa cruzada, foi que ele está interessado com a salvação do homem, aleluia. E ao estar interessado com a salvação do homem, o homem é uma particularidade de Deus, amém. Porque Deus diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aleluia. E este homem é a particularidade de Deus. E por ser particularidade de Deus, Deus se importa com este homem. Se importa consigo. Se está aqui a acompanhar, se vai acompanhar depois, saiba que Deus, ele se importa. Se a nossa voz chega até si, saiba que Deus se importa consigo. E também você deve se importar com ele, para que haja reciprocidade da relação, para que haja um aproveitamento de ambas as partes e você que sai a ganhar, pois Deus, ele não tem falta de nada. Amém. Aleluia. Amém. E no primeiro livro onde lemos Isaías, amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Isaías 25:5. Deus fala de como nós vamos vencer os nossos inimigos. Amém? Aleluia. Amém. Estratégia de Deus para nós para vencermos os nossos inimigos. Amém. Aleluia. Diz assim sobre nós: como lugar seco, tu abaterás o impeto dos estranhos. Como abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. Amém. Aleluia. Amém. O calor é como algo muito forte. E quando vai entardecendo, ou quando temos uma árvore frondosa, vemos que a sombra ela vai vencendo o calor, vai vencendo o sol, vai vencendo aquela parte que para nós era difícil alcançarmos, era difícil estarmos, mas a sombra vai vencendo. E você deve ir vencendo de glória em glória. Você deve ir cobrir aquelas partes onde pareciam difíceis para ti. Você deve ir alcançando territórios onde que para ti era difícil você chegar. Você deve, depois disso, fazer com que o teu nome seja referência ali onde era difícil. Um sítio que a rocha, amém, a rocha tinha trancado e você vai começar a entrar naquele território. Amém. Louvado seja Deus. Josué, quando estava para entrar em Jericó, Jericó estava trancada. Jericó tinha uma fama de que nunca foi rompido antes os muros de Jericó. Mas enquanto eles estavam a vir, é como se a sombra do povo de Israel ia indo à frente para fechar, para cobrir aquela parte que era difícil deles chegar. Amém. Aleluia. E esta sombra foi se evidenciando por muitas formas. Foi se evidenciando na primeira volta, na segunda volta, na terceira volta, até na sétima volta. Amém. Aleluia. Você vê que existem passos para que a sombra ela se ponha de um lado para o outro. Porque o sol, quando está de um lado, amém, louvado seja Deus. O sol, quando está de um lado,
a sombra fica do outro lado. A sombra fica do oposto do sol. Mas quando o sol está no meio, aleluia, não é notório a sombra. Aleluia. Não é notório a sombra. Vemos que parece que o sol ofuscou toda a sombra. Então você deve entender qual é a posição que você está em Cristo. Amém. Aleluia. Amém. Diz a palavra de Deus que a luz, quando vem, não há como as sombras delas resistirem à luz. Porque a luz ela faz com que todas as sombras elas possam afastar, possam ir embora. Então você, quando se conecta com a luz verdadeira que é Cristo, você não deve permitir que nenhuma sombra ela possa estar onde você está. A sombra que eu estou a falar aqui é algo mau. Onde você estiver, aquilo que é mau deve sair. Aquilo que não representa uma coisa boa deve desaparecer. Deve começar a arrumar borda e dizer nada. Agora quem chegou, aqui são outras pessoas. Esses que chegaram têm uma outra forma de atuação. E eles não toleram comportamentos de pessoas que dizem que não, basta você ir à igreja, basta você falar de Cristo, basta você ser uma boa pessoa, não precisa seguir muito a Deus, não precisa ser muito cristão, porque essas coisas deixam alguém alterado. Não, esse tipo de pessoa você deve conseguir parar como cristão e elas dizerem que nada. Encontramos o bom cristão. Quando Jesus ele encontra Natanael, ele diz para os outros que trouxeram Natanael: eis aqui o israelita que nele não há dolo. Deve ver em ti alguém que não há dolo. Alguém que não podemos ter nada para dizer a ele que este aqui era bom, mas alguma coisa nele falta. Então em ti devem ver isso. Não devem dizer que nada. Aquela ali é boa pessoa só para os seus. Aquele só faz isto porque quer aquilo. Nada. Em ti devem encontrar todas as características de Cristo. E você deve estar pronto para ver a manifestação da glória de Deus. Hoje estamos a falar do poder de Deus. Como o poder de Deus pode influenciar alguém. Eu disse que ali onde há o poder de Deus, as trevas não devem resistir. A formação do mal não deve resistir. Aquilo que estava oculto, que as pessoas faziam no oculto, quando você chegar, tudo deve sair. Aleluia. Aquilo que as pessoas estavam a tentar esconder, será falar mal de ti, será dizer coisas e preparar armadilhas para ti. Quando você for a chegar, aquelas coisas devem sair fora. A demonstração do poder de Deus. As pessoas devem começar a dizer: o Deus que carregas, ele não te esconde nada. O Deus que carrega, ele ainda nas minuciosas coisas, ele te revela. Ele ainda nas coisas que nós consideramos desprezíveis, ele diz: aleluia, amém. Certa vez eu estava a conversar com os dois jovens. Quando eu cheguei, eles acabaram calando. Eu comecei a falar com eles. E no mesmo instante, o Espírito de Deus começou a ministrar no meu coração uma situação de que um homem, aleluia, louvado seja Deus, amém, um homem que se relaciona com uma mulher e a mulher traía ele, amém, aleluia, mas a mulher ela justificava que ela amava ele, apenas o traía porque a pessoa que traía com ele era o professor dela e ela tinha medo de chumbar. E por causa disso, aquela pessoa estava se sentindo colada, aquela pessoa como se estivesse em dívida, a dizer: não, ela tem razão de fazer as coisas. Ninguém deve ser justificado quando está a cometer alguma coisa errada. Ninguém deve ser dito que tem razão de fazer as coisas porque ele tem fome. Nem um ladrão quando rouba na sua casa porque tinha fome, você não chega e diz a ele: tinhas razão, roubaste porque estavas com fome. Tinhas razão, roubaste porque te faltava cobertor. Tinhas razão, escondeste aqui porque estava a chover lá. Não, antes você mesmo pega um pau e começa a persegui-lo. Você mesmo faz com que este aqui sinta-se como se fosse o quê? Ele tivesse feito algo errado. Porque na verdade, a coisa que ele fez errada, porque se fosse certa, ele deveria primeiro questionar a ti. Aleluia. E esse jovem, quando comecei a falar aquelas coisas, ele ficou a me reparar. Porque aquilo que era oculto, aquilo que eles tinham guardado para eles mesmos, estavam se negociando que não, você deve insistir, você deve fazer isto e aquilo, para fazer com que essa pessoa deixe o professor dela. Mas aquela pessoa estava dizendo: não, ele me
me ajuda, lá em casa ele conhece, então não vejo a maneira de deixar. Eu amo você, mas estou com ele porque preciso de algumas coisas que ele tem. Ah, você... Eu disse, você é grande para cair nessas coisas. Você é grande para ficar nessas coisas. Você deve tomar uma decisão para a sua vida. Não salvaguardar a relação, mas salvaguardar a você mesmo. Aleluia. Estamos no tema de a demonstração do poder de Deus. Aleluia. Aquilo que estava oculto. Aquilo que as pessoas diziam, este aqui não deve saber essas coisas. Você deve saber essas coisas. Não só saber, mas modificar aquelas coisas. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Como a sombra, ela vai vencendo. Como a sombra, ela vai vencendo. A sombra, quando ela está vencendo, ela não faz barulho. Ela não faz força. Amém. Ela apenas começa a ver a posição que o sol está a tomar. Amém. Aleluia. E nós, como pessoas, também, quando vemos a sombra, começamos a nos alinhar a ela para aproveitarmos daquilo que ela traz. Amém. As pessoas, quando verem que você conseguiu vencer o teu maior inimigo, conseguiu vencer as suas adversidades, virarás sombras para as pessoas. As pessoas vão ficar debaixo das tuas asas. As pessoas vão se aconchegar em ti. As pessoas vão para aproveitar aquilo que você conseguiu na batalha. Aquilo que você conseguiu. Aleluia. Be wise. Amém. Seja sábio. Seja sábio. Para ver com quem partilhas a tua sombra. Amém. Não partilhe a sombra com alguém que vai cortar. Aleluia. Amém. Não partilhe a tua sombra com alguém que vai cortar. Não partilhe com alguém que vai tomar os teus frutos e depois dizer que ninguém me deu. Apenas pela minha esperteza eu consegui isso. Amém. Aleluia. Aquelas coisas que você considera, saiba guardá-las. Amém. Aleluia. Saiba guardá-las, principalmente no cristianismo. Estou vendo mulheres. Amém. Mulheres que não estão a conseguir guardar o seu cristianismo. Que estão se envolver com pessoas porque não estão a conseguir guardar o seu cristianismo. As pessoas vêm sobre as asas dela e ela não consegue guardar o seu cristianismo. E acaba se envolvendo com pessoas. Irmã Diolinda, guarde o seu cristianismo. Existem pessoas ao teu redor que querem roubar o teu cristianismo. Amém. Aleluia. Aleluia. Pessoas que você conversa com elas, principalmente meninas. Amém. Elas querem te ensinar um caminho que você não conhece. Aleluia. Querem te ensinar um caminho que você não conhece. E você não aceita ser influenciado por esse caminho, nem por essas pessoas. O caminho que você conhece é suficiente para você andar. O caminho que você conhece é suficiente para você chegar aonde Deus quer que você chegue. É suficiente até para você chegar até onde você espera que chegue. Deus o que vai fazer por ti? Amém. Até Deus Pai não faria. Aleluia. Amém. Até Deus Pai não faria. Até Deus Pai não faria. Então, você deve ser suficiente para conseguir fazer coisas para ti. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Traga uma salva de palmas para Deus. Amém. Aleluia. Amém. Traga uma salva de palmas para Deus. Reajam nos comentários. Amém. Estamos no tema a demonstração do poder de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que o Senhor Deus, amém, que está conosco aqui nesta hora,
Aleluia. Possa nos ajudar. Amém. Reaja com salva de palmas, reaja com salva de palmas. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Oh, yes. In the name of Jesus. Amém. Aleluia. Amen. Amen. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Estamos no tema da demonstração do poder de Deus. Amém. Amém. Apocalipse 15, 8. Amém. Aleluia. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. Aleluia. Amém. Amém. Como eu disse, não é um dia de falar muito. É um dia de demonstração do poder de Deus. Poder de Deus. Aleluia. E cantarabala shitaramandrika. Ezlikata mandri baba. Zati tarindarika baba. Ale kata mandri klisatarika. E tem uma forma que se demonstra o poder de Deus. Como disse lá no Novo Testamento, disseram que o poder de Deus, se vocês estiverem congregados numa igreja, e vocês estiverem a falar em línguas, amém? Línguas estranhas, e entrar pessoas e vos verem vocês a falar em línguas estranhas, não dirão por acaso que estão loucos, aleluia, amém? Porque eles não vão entender as vossas línguas. Mas vocês, com Deus, vocês sabem aquilo que estão a falar. Ou melhor, aleluia. Deus recebe aquelas línguas e celebra aquilo que vocês estão a falar. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Mas se vocês se congregarem, aleluia, e dois de vocês, amém, dois, e vocês profetizarem, e entrarem novo, e vocês falarem os desígnios do coração daquelas pessoas. Por acaso essas pessoas não diriam que no meio de vocês verdadeiramente está Deus e não louvariam a Deus? Amém. Aleluia. Amém. E quando ele falou aquilo, aleluia. Amém. Aleluia. E aquilo que nós estamos a falar aqui, como diz a palavra de Deus, falamos de Deus na presença de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. E aquilo que estamos a falar aqui. Amém. Aleluia. Falamos de Deus na presença de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Convide mais alguém para a live. Partilhe a live. Amém. Partilhe a live. Amém. Aleluia. Deus quer alcançar muita gente. Há coisas que, por causa do número de pessoas, amém. Aleluia. Há coisas que Deus às vezes não disponibiliza, ou há coisas que Deus não disponibiliza, amém, aleluia, por causa do número de pessoas, amém, aleluia, porque uma glória é tal, quando Deus disponibiliza para 2 e 3 pessoas, acontece aquela coisa de que as pessoas vêm, vocês ouviram sozinho isso aí, também vocês andam juntos, também vocês são da confiança. Como Deus só pode falar isto para vocês só, num país que tem 16 milhões de pessoas, aleluia, mas vocês só, os 6, os 5, os 7, os 10, os 15, os 20, vocês só que ouviram essas coisas, aleluia, louvado seja Deus, mas o Senhor quer disponibilizar grandeza, aleluia, amém, a demonstração do poder de Deus é uma grandeza, uma dimensão de grandeza, o Espírito do Senhor está muito feliz com isso, aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Celebre o Senhor com uma salva de palmas forte. Pois o Senhor, Ele está muito feliz. Amém. Aleluia. E quando o Senhor está feliz, Ele não poupa. Amém. Ele não limita. Amém. Aleluia. Mas para aquilo que é o propósito, Ele dá. Aleluia. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus mesmo. Eu estou mesmo agradecido. Amém. Pelas misericórdias que Deus ele tem feito para nós. Amém.
a demonstração do poder de Deus. Amém. É o nosso tema. Aleluia. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Quando o rei Salomão, ele começou a orar depois de construir um templo. Ele ajoelhou-se e o povo estava com ele. Ele começou a orar. Salomão não tem muitas orações na Bíblia. Amém? Existe a oração, esta que estou a falar, que é a dedicação do tempo. Tem a oração de que ele pede alguma coisa a Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Mas esta que ele estava a dedicar o tempo a Deus. Quando ele termina de dedicar o templo a Deus, o Senhor, para consagrar aquele templo, encheu aquele templo de glória. E encheu aquele templo de glória de uma forma tal que ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair. E as pessoas já estavam ali todas de joelho, ou todas estavam ali à espera. Quando viram aquilo ali, eles entenderam que verdadeiramente o Senhor é Deus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Queremos dedicar este tempo a fazer a oração de Salomão. Amém. Aleluia. Para dedicar este templo, que é o nosso corpo, a Deus. Amém. Não é para falar porque você aceitou Cristo, porque você recebeu o Espírito. Não, é para dedicar este corpo a Deus. É para dedicar este templo a Deus. Amém. Não é só dizer, é templo do Espírito Santo. É templo do Espírito. O Espírito Santo habita. É para dedicar. Dedicar era purificar. Ele estava a orar aquilo para purificar, para dizer, Deus, esta aqui que estamos a fazer, esta aqui que agora veja aqui, é sua casa. Faz conforme a tua vontade a partir de agora. Encha da tua presença para que os teus inimigos caiam de diante dela. Para que todo aquele que orar neste lugar possa receber resposta. Para que tudo aquilo que se fizer nesse lugar seja para engrandecer a ti. O teu corpo hoje, o teu corpo agora, o teu corpo é para fazer isso, para dedicar a Deus. Para que tudo que se fizer no teu corpo seja para engrandecer a Deus. Não importa que coisa você estará a fazer. Oh, lamandre, calamandre, calachatari, kelemissari, calamandre. Oh, samandre, calamandre, kele mamazari, shadamandre. Oh, satale kandara bala shetaramandre, kele. Gizola mendale bara shamandre baba. Gizole katara mendole karabandre, kele. Gizola ketatere, ne la male kro shamandre, kalapsetaramandre. Mandele karamandre kulo satari kala kuromandre kalamandre kulo ze lokasha mandre o esamandre ula mandre kalamandre baba o ya mandre kala shetara mandre baba gimandre kaseta ramandre kobarashi taramandre. Vamos orar. Vamos dedicar esse templo a Deus. Amém. Vamos dedicar esse templo a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, ó Pai, todo aquele que está assistindo, todo aquele que está escutando, ó Pai Todo-Poderoso, todo aquele que tem desejo, ó Pai, de dedicar o seu corpo, como templo do Senhor, para que o Senhor habite nele, não só que habite,
mas que seja a sua casa, ó Pai Todo-Poderoso, mas que o Senhor, ó Pai, comece a modificar as coisas, ó Pai, que seja para a honra e glória do seu nome, ó Pai Todo-Poderoso, pois nós não podemos, ó Pai, guardar como tu guardas, pois a tua palavra diz, em vão, ó Pai Todo-Poderoso, guarda o sentinela a casa, se o Senhor não estiver, em vão guarda o sentinela a cidade, se o Senhor não estiver, em vão será nós protegermos os nossos pensamentos, em vão será nós acordarmos e tomar banho, se o Senhor não estiver neste templo, ó Pai, em vão será nós nos maquiarmos, ó Pai, nos pentearmos, se o Senhor não estiver conosco, ó Pai, queremos dedicar agora, queremos dedicar a Ti, Senhor, ó Pai, esse templo, não de uma forma, ó Pai Todo-Poderoso, Samandre, queremos dedicar esse templo de uma forma permanente a Ti, o Laxandre Malo, Chamandre Baba, me la Cronda, Sabandoro Baba, me Zori, Chandre, Clebandoro, Sobandaraka, ye Salamandre Kala, ye Salimilo, Chandre Calabasoda Ramandre, Mandre Caravaza Terecolo, me la Crenda Lico, Masatere Mandre Colo, me la Colo Mandre Kala, Nizoba Darekela Mandre Mezandre kala mandroklo ale kashetar mandre kala idole kandara balo shamandre ngeza mandre kolo mandara kala nge tolo mandre kolo masita ranyendara kolo andele karamandre kolo ngezoda ndere kala mandre kala andele karamandre kala ngedola mandre baba e matabare kandre kolo e mandre karamajeda ramandre waje ko papa ngedola kandre kala mazita dendare kala ngezo mandre kalaba shota gilikandara ge bando papa ge dola matiri kandeleko ama papa gelo me kola kendale kro ge matere papa e dale ko papa daishi Izole kandere kolomandara kelema jadiri koloma zedare ko baba kandere karandere ko baba yezola mandere keleme jadere kolo kandere karamandere kolo azile kandere kolomandara kala kandere kresha mandere kolo azile katati titi idola mandere kolomandere kala bandere kolo yezo mandere ko baba mandere koloma shitore kala basandere kle andele karamandere kolo shabadare kala yedole papa amindere papa andele karandere koba shandere kalabasino rekoramendali kadi bitara kendala ke uzami tabaro kondala dire kuma baba ali kondale kama zultari kalabaro shamandere kulu mezali kandale kulu bandaraba edoli kandere baba bizubandere kalmandere kulu bashaba de katariko andele karamizode kana mandere kulu andele karamandere kabasho tai kravazo katari kle mandle kof chef flex afale kata andele pre kata milos bile kandere ko abele papa idomatere bato pipa kandele kro aden ngare idomatere meta baba emi papa oza midolaka idomatere mendale kabaro kandele kasa idole kata vle kandele kaba e bato basinga ndele kana bishonda ikara amito masami tale mitola e bato kandele kachonda ikara idole katata amilo prepa kandele kara oza mitala mindule kandele varokshi mitala o matale katata o mitala o zatete tali katati idolo koma sida kandele kra zatari ko valisha mandre kele dalimi kola mandre kabaro ksheme dale o zamilo kramandele kara o dali katari kane ko shobari katamele kusendele kre andele karabe shondale kre zamito la mindole karaba shondale karaba do papa mitula kandele karaba jo kandele ko bazo joli kandara baba andele karamandele kuluma satete Pai, queremos dedicar este templo que esta pessoa nas tuas mãos, Queremos dedicar, Mãe, Pai, essa mulher, este homem, nas tuas mãos, Senhor da glória, para que o Senhor governe. Eita, lá, mandre, Eita, lá, mandre, o céu dos céus é a sua casa, é o seu trono. Mas desejaste, o Pai Todo-Poderoso, da Madre Baba. Baba. Desejaste o homem, meu Pai. Desejaste um sacrifício, o Pai Todo-Poderoso. Oh, yes.
como está escrito lá em Salmos, ó Pai. Oferta negaste, oferta não quiseste. Mas corpo preparaste. Ei, Shalamassatara. Como está escrito, halala, no princípio, sobre mim, eis que aqui venho. Ei, Shalamandre Baba. Remova o primeiro, estabeleça o segundo. Hatele Bassandre Baba. E remova o meu antigo eu, estabeleça o segundo. Ela que senta lá, babá. Um cidadão Zela querendo Robasandre, um cidadão nos céus, li Carabasandre, remova o segundo, estabeleça o primeiro, Senhor. Bandre Baba, remova, Senhor, remova o primeiro, estabeleça o segundo, remova, Senhor, o pecaminoso, estabeleça o espiritual. Oh, Sataramandre, Zali Candere Baba, remova, Senhor, remova o antigo, estabeleça o novo, no nome de Jesus. Remova, Senhor, o antigo, estabeleça, o Pai, o novo, remova, o Pai, aquele que estava inclinado a pecar, estabeleça, o Pai Todo-Poderoso, aquele que está inclinado a obedecer, remova, Senhor, o primeiro, estabeleça o segundo que vem do alto, remova, Senhor, pois está escrito no princípio que oferta e não quiseste, ó Pai. Remova, Senhor, estabeleça, ó Pai, o segundo. Remova, Senhor, estabeleça o segundo dentro de mim. Estabeleça o segundo dentro dessa pessoa, Senhor, que está vendo agora. Remova, Senhor, ó Pai Todo-Poderoso, o que está quebrantado o coração, para que estabeleças o segundo. Mandele barachetara, mandele karamacera, me shada mandele baba, zilole katara vale kandara, mera chetara macera, mera cremindala barachetara macera, me karandere kala, adere kala macera ramache, mera kandere kabara shadar mindala barache, rasera machora kandere kala, yedali kandara baba, remova, Senhor, o primeiro, estabeleça o segundo. Mandele cassete arabasandele, ela mara o papa, ela mandele cabara shandele cala, exabiri papa no sandele cala, adele cabaro candele cala, adele caramassota recande, calamandre, ozadarandele calabandala, barandele cala, ozadete, mandele papa, odimatara papa, odamitalagandele casseta di candela, bodila valo kashamandele caba, bodali candela, bo papa, Kandere kala, adere, ona mandere kababa, bozita tata, ola telefandere kala, adere kandara, papa, ole kandara kresha mandere kala, uzima tara, ole kamandere kala se, odila, sham, Kanere kala mazori kala, papa, zida rengandere kala, dali kandala baba, zadi rindale kala mandere kulo, zamendole kala shadare kanda, damendale kala, dali kandere kulo, mandere kala shadare vilo kasandere kala, mandere kandere ko sabatere kandere ko, adile kababa, mitola kandere kala bashondere kala mendole kala, mitola kandere kulo sandere ko, adile kondale kala mashode papa, mitola. Aleluia. 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 Que o Senhor remova o primeiro para estabelecer o segundo. Que o Senhor remova o primeiro para estabelecer o segundo. Eis.
Que o Senhor remova. Oh, yes, amandere baba. Que o Senhor remova, Pai. Oh, yes. Remova, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Remova, Senhor, o primeiro. E Samandarababa. Para estabelecer o segundo. Aleluia. Oi, Amandarababa. Usa la mandribaba. Usa, mano. O Senhor deve remover Adão, Abandarababa, para estabelecer a Cristo. O Senhor deve remover a Saúl para estabelecer a Davi. Cale. Esse, tamandere cala. Esse. O Senhor deve remover Vasti para estabelecer a Esther. Receba você, oh Sataramandre Babá, a graça que está sobre Esther na sua vida, e a graça do reinado sobre a sua vida, a graça da unção sobre a sua vida, mas é no nome de Jesus. Receba a graça de Esther sobre a sua vida, a graça de Davi sobre a sua vida, porque é o segundo que é estabelecido por meio de Cristo. Zalamandre Baba. Oh, essa mandre Baba. Você é estabelecido por meio de Cristo. Baba. Você é o segundo que é estabelecido por meio de Cristo. Receba a graça e o reinado de ser estabelecido por meio de Cristo, pois você é o segundo. Baba. O Senhor está a remover o pecaminoso para estabelecer o espiritual por meio de ti. Baba. Receba, mas é no nome de Jesus. Pois o Senhor está estabelecendo o segundo por meio de Cristo. O destino não era para si, era para Cristo. O Senhor destinou o reino para Cristo e você está recebendo. Mandere cara satara. Ali onde estiver, receba a graça que estava sobre Esther, a graça que estava sobre Davi de reinado. Por meio de Cristo, mas é no nome de Jesus. Remova, Senhor. Remova o primeiro para estabelecer o segundo. Vieram pessoas antes de ti. Sacrifício não quiseste, Senhor, mas corpo me preparaste. No princípio do livro está escrito: receba a graça. Receba a graça. Receba a graça de reinado. Land. Remova o primeiro. Para estabelecer o segundo. Estabelecer o segundo. Shadamandri Baba. Kandri Baba. O primeiro para estabelecer o segundo. Sela mandiri Baba. Andele karamandiri Baba. Zota tiri kandara balosh. Balosh. Balosh, 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 balosh. Balosh. Pois o Senhor não se agrada com sacrifícios. Nada.
O Senhor não se agrada com sacrifício. O Senhor não se agrada com sacrifício. O Senhor se agrada com obediência. Aleluia. O Senhor se agrada com obediência. Adão, quando desobedeceu, a glória ela foi embora. Mas quando Cristo ele obedeceu, foi dado um trono para ele, ao lado de Deus, à direita de Deus, a majestade de Deus. O Senhor o exaltou sobre toda a criatura e lhe deu um nome sobre todo nome que se nomeia. Removeu o primeiro, esse que estava seguro de que o reino é meu. Eu sou o mais velho, eu nasci primeiro, eu sou o primogênito. E não quis obedecer ao pai. E não quis fazer o que o pai queria. Esaú, ele foi advertido para não casar com as mulheres estranhas, as mulheres da terra de Canaã. Mas ele ignorou, a sua mãe ignorou seu pai. E por meio disso, ele não só casou uma, mas casou duas mulheres, que era uma dor de cabeça para sua mãe. Isso desagradou a Deus e desagradou a sua mãe. Ao ponto de a mãe, a própria mãe dele, remover o primeiro para estabelecer o segundo, remover o seu próprio filho para beneficiar o outro, porque ele casou alguém que não lhe agradava. Remova o primeiro para estabelecer o segundo, Senhor. Os que te obedecem. Obediência vai te fazer ser o primeiro. Vai se fazer ser o preferido. É para você ser colocado ali no trono a reinar. A reinar. Quando se falar de pastores, o seu nome está lá. Quando se falar de líderes, não líderes do bairro. Amém. Aleluia. Deixa isso para os do bairro. Amém. Não os que vão na televisão dar entrevista. Os que trazem a vontade de Deus. Amém. Aleluia. Amém. Porque os que dão entrevista, muitos querem aceitação dos homens, de que falam com sabedoria, eles têm o Espírito de Deus, amém, aleluia. Mas a palavra de Deus nos adverte que o mundo, se vocês quiserem falar aquilo que Deus ele quer, o mundo não vai gostar de vocês, porque vocês vão repreender ao mundo, vão condenar ao mundo, pois Deus condenou ao mundo e as suas práticas. Você encontra homens que vão à televisão, nenhum repreende o mundo, nenhum fala de nada que preste, a não ser criticar a política, falar de política, nada que é revelação, mas tudo são suposições. Nada que é como solução, mas tudo são problemas levantados sem soluções. Aleluia. Amém. Pois o mundo não precisa disso. Pessoas para levantar o problema já existem e demais. Pois o mal, ele já existe desde. Aleluia. Amém. Basta você fazer uma coisa boa. Até você não fazer nada, o mal vai se levantar. Amém. Aleluia. O difícil é arranjar, mas estragar é daqui para aqui. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Obediência dói.
Obediência é complicado. Obediência faz com que você esqueça de si mesmo. Mas repare para o trem. Repare para Deus. Amém. Aleluia. E se os tais homens, os ditos homens de Deus que vão para a televisão, falassem aquilo que Deus ele quer, nem a pessoa que lhe entrevistaria não ficaria de pé, pois tudo que ele faz. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Aleluia. Enquanto estou a falar, Deus está me levar a ver um entrevistador. Amém. Aleluia. E, amém. É como se Deus dissesse que ele não está capacitado para falar daquilo que ele fala. Ele não vai saber diferenciar quem é quem. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitos de vocês, ou muitos de nós, sentam para ouvir essas pessoas. São pessoas que nem deveriam estar a falar do que falam. Amém. É por isso eu disse lá no início. Falamos de Deus na presença de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Que o Senhor te abra os olhos agora.